vontade de querer ter. Mas antes de você ter, você precisa querer aprender a ouvir a voz de Deus. Você já pensou em uma solução prática, clara? Se você soubesse que você tinha uma enfermidade e soubesse que havia um remédio específico para aquilo, por exemplo, uma pessoa que luta contra o câncer, ela sabe que precisa fazer quimioterapia ou radioterapia se for uma coisa mais agressiva, que a sua saúde depende daquilo. Imagine se você soubesse que a oração seria a solução para a sua vida. O que você faria? Quando você descobre que Deus é tudo o que você precisa, que Ele é a resposta da sua necessidade, que Ele é a solução do seu problema, o que você faria? Porém, irmãos, talvez isso esteja no mundo ideal de todo cristão. Nós cansamos de falar sobre o poder da oração, sobre buscar a Deus com insistência, com desejo, com veemência, com força, com vontade. Todo cristão sabe, irmãos, que um dos pilares da vida cristã é oração. Porém, muitas vezes nós fazemos muito pouco uso dessa poderosa ferramenta que é a oração. A gente tem lampejos de oração. O dia quando nós estamos necessitados, nós oramos um pouco mais. O dia que as coisas se arrefecem, diminui a sua intensidade, a força do nosso problema, nós também arrefecemos a nossa ida diante de Deus. Nós oramos menos, sem falar que quase nenhum dia da nossa vida nós dedicamos ao jejum. Nós procuramos manter essa disciplina não muito acesa dentro de nós em momentos fáceis. Outro dia eu recebi um reels no meu Instagram, onde diziam, irmãos, que tempos difíceis forjam homens corajosos, tempos fáceis fazem os homens sofrerem. Por isso, não reclame do momento que você está atravessando agora. Talvez Deus esteja querendo forjar você, levantar sua vida de oração, fazer você olhar para o alto e saber que de lá vem o seu socorro. Como nós precisamos às vezes aprender de uma maneira não tão didática assim como nós gostaríamos. Mas Freud tem um exemplo significativo, irmãos. Todo mundo cresce através do trauma. Geralmente, quando você é traumatizado, você aprende que aquilo não pode se repetir, porque muitas vezes, quando acontece na mesma área de uma mesma situação, você tem um problema crônico. Aquilo pode te atrapalhar o resto da vida. Porém, irmãos, quando Deus falou, Deus mudou pessoas, Deus mudou lugares e Deus mudou circunstâncias. Nós vemos Deus chamando a atenção de líderes da igreja, de pessoas, de profetas, de homens. O próprio Jesus, a Bíblia diz que Jesus orou, porque ele sabia o valor intrínseco dessa ferramenta que Deus havia criado. E um ponto mais claro ainda, a Bíblia diz que antigamente reis, profetas e sacerdotes tinham apenas acesso a Deus, os outros não. Nós dependíamos de terceiros para poder colocar algo diante de Deus. Veio Jesus, irmãos, e a Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo, não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo, dando acesso, oportunidade a todo ser humano, rico, pobre, preto, branco, pardo, negro, criança. Deus deu acesso a todas as pessoas indistintamente, para que ninguém pudesse, Senhor, eu não tenho condição, por isso não fui à tua presença. O véu foi rasgado de cima para baixo, dizendo, ei, todos vocês são dignos de falar comigo, de entrar na minha presença. Algumas pessoas dizem, que nós não éramos dignos de estar na presença de Deus. Irmão, quem não é digno de estar na presença do seu Pai?